Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma sexta-feira, às 8 horas da noite, para poder fazer o estudo da obra Evolução em Dois Mundos. Na semana passada, nós terminamos a parte 1, esse livro é dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. E hoje, então, vamos começar a segunda parte. A segunda parte, nós vamos falar hoje sobre 2 capítulos. O capítulo 1, da segunda parte, Alimentação dos Desencarnados, e o capítulo 2, Linguagem dos Desencarnados. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Jesus, pedindo aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que possam estar conosco, nos conduzindo, que possam estar conosco, fazendo com que tudo o que seja dito aqui hoje possa fazer parte do nosso aprendizado e se transformar em algo proveitoso e assertivo para a nossa vida diária. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior, a serviço da espiritualidade superior. E tudo que for dito aqui vai ser por inspiração dos mentores de luz. Gratidão a todos que estão nos acompanhando, sejam pessoas encarnadas, desencarnadas, seja agora ao vivo, enquanto a live está sendo transmitida, ou depois que a live ficar gravada. Gratidão. Estou à disposição, a serviço da espiritualidade superior. Assim é, que assim seja. Vamos então iniciar o estudo desses capítulos super interessantes. Nós vamos trabalhar, como eu disse, os capítulos 1 e 2, Alimentação dos Desencarnados e Linguagem dos Desencarnados. Para poder auxiliar no estudo desses 2 capítulos, nós vamos usar essa bibliografia para poder fazer a composição de tudo aquilo que nós precisamos compreender desses 2 capítulos. Vamos iniciar pelo capítulo 1, a alimentação dos desencarnados. Como se verifica a alimentação dos espíritos desencarnados? Vamos então iniciar com o que é alimentação. Alimentação é o processo pelo qual os organismos obtêm e assimilam alimentos ou nutrientes para suas funções vitais, incluindo crescimento, movimento, reprodução e manutenção da temperatura do corpo. Alimento é toda a substância utilizada pelos seres vivos como fonte de matéria e energia para poderem realizar as suas funções vitais, incluindo crescimento, movimento e reprodução. Substância, em química, é qualquer espécie de matéria formada por átomos, de elementos específicos em proporções específicas. Elas podem ser inorgânicas, águas e sais minerais, ou orgânicas, proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas. Então, nós precisamos da alimentação para o sustento do nosso corpo físico, para a energia desse corpo físico, para que ele possa estar em pleno funcionamento, sem nenhum problema. A alimentação, da maneira certa, na quantidade certa, nos proporciona isso. O que é metabolismo? É um conjunto de transformações e reações químicas, através das quais se realizam os processos de síntese ou degradação ou decomposição das células. Está relacionado às 3 funções vitais do corpo: nutrição, inclusão dos elementos essenciais ao organismo, através, então, da alimentação, respiração, oxidação desses elementos essenciais para a produção de energia química, e síntese de moléculas estruturais, utilizando a energia produzida. Então, todo o processo começa pela alimentação do corpo físico, para que ele tenha força e energia para poder agir no mundo e reagir também às situações. A respiração ela é fundamental para que todo esse metabolismo possa acontecer e a síntese de todas essas moléculas estruturais também. Então, a respiração ela é fundamental para também ajudar aí no metabolismo. Importância da respiração do sustento do corpo espiritual. Hematose, intercâmbio gasoso que se efetua com segurança através dos alvéolos, nos quais os gases se transferem do meio exterior para o meio interno e vice-versa.
atendendo à assimilação e desassimilação de variadas atividades químicas no campo orgânico. O O2, que alcança os tecidos, entra em combinação com determinados elementos, produzindo CO2 e H2O, produzindo energia destinada à manutenção do corpo. Então, o processo de respiração, ele vai contribuir na produção de energia para manter o nosso corpo físico. Nos alvéolos pulmonares, o gás oxigênio do ar difunde-se para os capilares sanguíneos e penetra nas hemácias, onde se combina com a hemoglobina, proteína presente nas hemácias, enquanto o gás carbônico, CO2, é liberado para o ar, processo chamado de hematose. Como isso acontece se nem a ciência explica? É um problema equacional, somente com a ingerência automática do corpo espiritual nas funções do veículo físico, porque os fenômenos que lhes são consequentes se graduam em tantas fases diversas que o fisiologista, sem noção do espírito, abordá-los-á sempre com a perplexidade a quem atinge o insolúvel. Então, assim, como os estudiosos não acreditam na existência do espírito, ainda existe dúvidas sobre como tudo isso ocorre. Mas André Luiz nos explica nessa obra que é exatamente com o comando do corpo espiritual. O corpo espiritual, em harmonia com o corpo físico, vai ter a função também de manutenção de toda essa questão do metabolismo, da respiração, para que o corpo possa, então, funcionar de maneira harmônica e perfeita, e também assertiva. A substância do corpo físico depende da constante permuta de substâncias com incessante transformação de energia. Substância mais energia se conjugam para fornecer ao corpo físico os recursos necessários ao crescimento ou à reparação do contínuo desgaste, produzindo a forma indispensável à existência e os recursos reguladores do metabolismo. Então, quando tudo está em harmonia, o corpo físico, o corpo espiritual, quando a gente trabalha a nossa reforma íntima e tudo fica harmônico, né, nos nossos dois campos, tudo acontece de maneira perfeita. O metabolismo vai acontecer de maneira perfeita. Quando a gente se depara com uma pessoa que ela não precisa ser estudada, mas ela precisa ter uma interioridade muito avançada, a gente percebe que mesmo com muita idade, ela consegue ainda atuar no mundo material com uma energia superior àquelas que se desgastaram muito com questões de vícios sejam quais forem, pode ser vício em bebida, em cigarro, em drogas, em fofoca, em alimentos, em sexo, qualquer tipo de vício vai prejudicar o nosso corpo, tanto espiritual quanto físico. Ou também aquela pessoa que ela ingere sempre sentimentos e pensamentos tóxicos. Essa também vai comprometer o seu corpo perispiritual ou corpo espiritual e vai comprometer, então, o metabolismo com o corpo físico, porque está tudo em conjugação, como André Luiz nos explica. Digestão. Conjunto das transformações químicas e físicas que os alimentos orgânicos sofrem ao longo do sistema digestivo, para se converterem em compostos menores, hidrossolúveis e absorvíveis. Ela tem a função de manter o suprimento de água, eletrólitos e nutrientes do organismo num fluxo contínuo. Processo de digestão do corpo físico. Então, a gente tem os elementos coloidais e indifusíveis. Depois, os elementos cristalóides e difusíveis. Matérias complexas e matérias simples. Tudo isso vai sendo triturado no processo de digestão do corpo. O corpo verifica quais os nutrientes devem ser aproveitados pelos tecidos e distribui.
e também expulsa aqueles resíduos que não vão fazer parte daquilo que vai ser aproveitado. Então, ele exclui aquilo lá através das fezes e também da urina, né? E esses nutrientes que são aproveitados pelos tecidos, eles têm alguns aplicação imediata no corpo e outros vão para a reserva. O corpo ele tem essa reserva para que, por exemplo, faltar um dia pelo outro, a pessoa ficar sem ter como comer, então o corpo tem os nutrientes para poder suprir aquela falta. Metabolismo. A ciência terrena sabe que o metabolismo guarda a tendência de manter-se em instabilidade constante. Tanto assim que a despesa de oxigênio e o teor de glicemia em jejum revelam quase nenhuma diferença de dia para dia. Por que isso ocorre? É que o corpo espiritual, comandando o corpo físico, sana espontaneamente quando harmonizado em suas próprias funções todos os desequilíbrios acidentais nos processos metabólicos, presidindo as reações no campo nutritivo comum. Então, isso não pode ser uma constante. Tem que ser vez por outra, porque senão acontece o desequilíbrio, né? Então, vez por outra, esse metabolismo vai se manter, mesmo que o corpo não receba aquela quantidade de alimentação e em jejum, e vai acontecer, o corpo vai suprir aquelas necessidades, quando tudo está equilibrado. Mas se estiver desequilibrado, pode acontecer alguns acidentes nos processos metabólicos. Então, é muito importante a gente ter a alimentação do corpo físico, com equilíbrio, com harmonia, sabendo exatamente o que a gente precisa comer, sem exagerar e sem também comer a menos, e também fazer a nutrição do nosso corpo espiritual, né? É muito importante os dois estarem em equilíbrio, enquanto, principalmente, obviamente, enquanto estamos encarnados, né? Porque aí o corpo físico vai depender do corpo espiritual para poder fazer com que as coisas aconteçam de maneira harmônica. Então, nós precisamos equilibrar e harmonizar os dois. Para Delane, o perispírito surge graças à sua perenidade, como elemento indispensável à estabilidade do ser humano. No meio de toda essa complexidade das ações vitais, dessa efervescência perpétua e resultante da cadeia de decomposição e recomposição químicas ininterruptas, na trama, enfim, de nervos, músculos, glândulas, a se entrecruzarem, a circularem, a se interpenetrarem de líquidos e gases em desordem aparente, mas da qual sairá, contudo, a mais estupenda regularidade, sendo certo que a função pertence ao conjunto e não às unidades que o compõem, e que estas se subordinam a uma ordem que não se alterna, apesar dos sucessivos afluxos novos. Então, a perfeita harmonia entre o corpo físico e o corpo espiritual ou perispírito, ela é super importante, pois aqui, enquanto estamos encarnados, está dependente do outro. Existe uma interdependência. Um precisa, então, estar harmonizado com o outro. Então, também, não adianta a gente só nutrir o corpo espiritual e esquecer do corpo físico, porque isso vai causar desarmonia. Ou o contrário, só nutrir o corpo físico e esquecer do corpo espiritual. Isso também vai trazer desarmonia. É importante que a gente esteja trabalhando sempre os dois lados, tanto a parte material quanto a parte espiritual. A gente precisa estar com as duas partes em perfeita harmonia e sintonia. Metabolismo, portanto, desde a experiência carnal, o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume e simplesmente com recurso complementar de fornecimento plástico e energético para o setor das calorias necessárias à massa corpórea e a distribuição dos percentuais de força nos variados departamentos orgânicos. A gente tem um limite de abstinência no corpo. Limite de abstinência de alimento de volume, até 30 dias. De água, até 7 dias.
de oxigênio a 3 minutos. Então, a gente precisa estar em perfeita harmonia e equilíbrio para o corpo não entrar em processo de abstinência, né? Para que tudo esteja equilibrado e funcionando de maneira perfeita, para que o corpo físico e o corpo espiritual não sofram. Porque se um entrar em problema, o outro também vai entrar em sofrimento, né? Os dois entram num conjunto de sofrimentos ali. E os desencarnados? Se o psicossoma está profundamente arraigado às sensações terrestres, provém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico, que lhe é familiar. E quando não a supera ao preço do próprio esforço, no auto-reajustamento, provoca os fenômenos da simbiose psíquica, que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. O desencarnado não tem necessidade do alimento, tem desejo que não é satisfeito. Muitas vezes, quando ele não consegue superar essa necessidade do alimento, ele vai provocar, muitas vezes, uma obsessão, porque ele vai ficar próximo de alguém que está se alimentando para poder, então, se alimentar junto com ele. A sensação que ele tem é essa, que ele se alimenta junto com aquele que está comendo. E faz com que aquele que está comendo tenha mais fome, ele vai dando fome. Porque se existe o processo obsessivo, houve a permissão daquele que está sendo obsediado para que aquilo ocorresse, de alguma forma. Então, ele vai entrar no campo áureo dessa pessoa e vai estimulá-la a comer. Toda obsessão, ela parte disso. O espírito obsessor tem uma necessidade que o espírito que está ali sendo obsediado pode suprir nele. E ele vai dando a sensação de mais necessidade para que ele, então, se sacie mais e mais. Então, isso pode acontecer quando o espírito desencarnado não consegue superar esse desejo de comer, porque não é mais uma necessidade. O corpo perispiritual não necessita de alimento, né? Porque ele não é um corpo material, então ele não precisa de alimento. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior. Então, quando é um espírito um pouquinho mais esclarecido, mas ele ainda tem essas crises de abstinência de comida, mas ele já começa a entender, né, as possibilidades da vida extracorpórea, tem uma consciência disso, mas assim mesmo ele tem essa necessidade, mas tem a consciência já um pouquinho mais desenvolvida nesse sentido. Eles, então, são levados para os centros de reeducação. Lá em Nosso Lar, são apresentadas várias situações em que os espíritos recebem alimentos. Aí lá, no capítulo 10, ele fala assim: a esta altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me instantaneamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar. Na verdade, está lá no capítulo 3. No capítulo 10, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Ainda, lembrando, o perispírito, o corpo espiritual, não precisa de alimento. Essa é uma necessidade do corpo material, que nós, então, levamos para o mundo espiritual e nós, quanto mais evoluídos, a gente vai deixar essa sensação de lado. Mas aí, no processo, a gente vai suprir essas necessidades com a água, que é o alimento salutar, como ele diz. No início, os seus habitantes ingeriam espécies de alimentação com composição material similar à terrena. Então, ali era uma alimentação fluídica, mas que se parecia muito com a terrena, para que a crise de abstinência pudesse ser saciada. O governador, visando mudanças de hábito,
trouxe instrutores das esferas superiores a fim de espalharem conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção dos princípios vitais da atmosfera. Houve manifestações contrárias, com a alegação de que nosso lar era uma colônia de transição, servindo de adaptação à nova realidade. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração e água, misturada a elementos solares elétricos e magnéticos. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Então, já tem lá mesmo no nosso lar, já existe o processo de reeducação para que as pessoas se alimentem da respiração. E por isso é muito importante a gente saber respirar. E é muito louco a gente falar assim, né? Mas é importante mesmo, porque muitas vezes o não respirar de maneira assertiva leva a vários descontroles do nosso corpo. Eu costumo ensinar, até mesmo para os meus alunos, na hora de fazer uma prova, que é muito importante eles respirarem. Então, inspira contando até 7, segura contando até 7, solta contando até 7, deixa o pulmão vazio contando até 7 e recomeça o processo. Esses 7 não são 7 segundos, eles podem vir a ser. É o seu 7. O importante é que o movimento seja contínuo e na mesma gradação. Então, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, depende muito do que você aguenta. Você pode ir fazendo essa respiração várias vezes, cada vez que você fizer, você vai perceber que o 7 vai ficar mais lento. E aí a gente vai aprendendo a respirar. É só uma técnica, existem várias. Então, é importante que a gente dê muita atenção para isso e que a gente comece a praticar, para que a gente possa, então, ter uma respiração mais adequada e que a gente possa, então, também inalar do cosmo, do planeta, de tudo que está ao nosso redor, elementos salutares ao nosso corpo. Nas esferas superiores, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve, quanto maior se evidencia o enobrecimento da alma. Porquanto, pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimio-eletromagnéticas, auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor, com que os seres se sustentam entre si. Então, quanto mais elevado o espírito, menos necessidade de alimentação ele vai ter, porque isso vai ser um processo natural, o processo de respiração, todo esse processo de captação das energias vitais do cosmos vai ser cada vez mais natural no ser. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante do que o nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que por ela se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Daí, porque toda criatura tem necessidade de amar, de receber amor, para que lhe mantenha o equilíbrio geral. Então, mais uma vez, a gente cai na grande lição de Jesus, que é o amor. Essa alimentação psíquica, essa projeção magnética daqueles que amam, traz a euforia orgânica e mental necessárias para que o nosso corpo, tanto físico quanto espiritual, se sintam nutridos. É muito importante que a gente ame e que a gente receba amor, e para que tudo esteja em equilíbrio. A alma em si apenas se nutre de amor. O amor, meu amigo, é o pão divino nas almas, o pádulo sublime dos corações. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua,
à luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Isso está lá em Nosso Lar também. O corpo espiritual, com alguma provisão de substância específica, ou quando já consiga valer-se apenas da difusão cutânea para refazer seus potenciais energéticos, conta com processos de assimilação e de desassimilação, não precisando do trabalho da exudação dos resíduos pela epiderme ou pelos emunctórios normais. Porém, pela harmonia de nível nas operações nutritivas e pela essencialização dos elementos absorvidos para o veículo psicossomático, não existem excessos e inconvenientes de sólidos e líquidos a serem excretados. Então, conforme o corpo espiritual for sendo mais evoluído, ele não vai mais precisar de expulsar de dentro do seu organismo resíduos que não sejam salutares, porque essa absorção vai ser totalmente salutar. O Livro dos Espíritos, na questão 257, ele nos diz assim: dorme suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue as coisas desse mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhes deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Quando nós nos nutrimos de sentimentos dessa espécie, ódio, inveja, ciúme, nós estamos nos nutrindo. Isso, então, vai afetar um dos nossos centros de força, segundo André Luiz. Principalmente o centro de força ligado ao estômago, que é o do plexo solar. Então, geralmente, a pessoa vai ter um problema com digestão, na parte do estômago, do intestino, porque ela não consegue digerir determinadas situações, determinados sentimentos, determinados pensamentos que acontecem no próprio corpo. Então, isso é uma questão bastante delicada da gente pensar. Essa digestão também do corpo espiritual. A segunda parte, aí no capítulo 2, ele vai falar sobre a linguagem dos desencarnados. E a pergunta: como se caracteriza a linguagem dos espíritos? Vamos, então, ver o que André Luiz nos fala sobre isso. A linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que tenham chegado. Então, a gente sempre vai fazer essa relação, né? Na alimentação, a gente percebeu que também é assim. Quanto mais elevado o espírito, menos necessidade de alimentação. A linguagem, ela também vai se dar de acordo com o grau de elevação que o espírito tem atingido. Os espíritos comunicam-se mais comumente através do que irradiam em torno de si próprios, exteriorizando pela imagem o seu pensamento e os seus sentimentos. Isso ocorre mesmo no plano físico, em que alguém, sabendo refletir-se, necessitará poucas palavras para refletir seus planos e sentimentos. Então, o nosso semblante, a maneira como a gente olha, a maneira como a gente se dirige à pessoa, a expressão que a gente faz, o tom de voz, tudo isso vai ser uma maneira de se comunicar, de exteriorizar os nossos pensamentos e sentimentos, tanto no plano físico quanto no plano extrafísico.
Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo de transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar é o som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 282. Então, por isso é muito importante a gente se preocupar com a qualidade dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos se afinam com determinados tipos de entidades mais evoluídas ou menos evoluídas. De acordo com o nosso pensamento, se o nosso pensamento está num padrão mais elevado ou menos elevado, nós vamos nos afinar com os espíritos que estão ao nosso redor. E isso também vai acontecer no mundo espiritual. Quando nós desencarnamos, nós vamos para onde os nossos pensamentos se afinam. Então, é muito importante a gente ter consciência disso para poder, então, trabalhar numa perspectiva mais positiva na questão dos nossos pensamentos, trabalhando sempre os pensamentos mais assertivos. Se vier um pensamento desequilibrado, não se culpe, deixa passar e traz um pensamento mais evoluído, se conectando com a espiritualidade superior. Isso é um exercício que a gente pode fazer diariamente, para que a gente possa, então, melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. A palavra articulada é uma necessidade de nossa organização. Como os espíritos não necessitam de vibrações sonoras para lhe ferir os ouvidos, compreendem-se pela simples transmissão de pensamentos, assim como, por vezes, acontece que nos entendemos por um simples olhar. Isso acontece muito, principalmente entre pessoas que têm muita intimidade. Isso está lá na Revista Espírita de abril de 1859. Por sua natureza fluídica, essencialmente móvel e elástica, Por sua natureza fluídica, essencialmente móvel e elástica, se assim se pode dizer, como agente direta do espírito, o perispírito é posto em ação e projeta raios pela vontade do espírito. Por esses raios, ele serve à transmissão do pensamento, porque, de certa forma, está animado pelo pensamento do espírito. Isso está na Revista Espírita de dezembro de 1862. Então, o pensamento é o veículo pelo qual os espíritos vão se comunicar. Eles não necessitam mais da palavra. A palavra ela é material, ela é uma necessidade terrena. Ou dos planetas materializados, Então, a gente vai falar terrena, a gente está se remetendo somente à Terra, mas todos os planetas que são mais materializados, então, necessitam da palavra. Nos planos mais elevados da evolução moral e intelectual, os espíritos podem plasmar as mentes que se sintonizam em idêntica faixa vibratória, por meio das próprias ideias, quadros vivos, que vão espelhar a imagem ou o ensinamento que pretendem transmitir. Dispensam-se de palavras ou as utilizam minimamente. Então, é como se jogasse imagem um na mente do outro para poder transmitir aquilo que está sendo pensado. Então, você capta um pensamento que cria uma imagem que então mostra aquilo que se quer transmitir, em quadros vivos de transmissão de pensamento. Também nos planos inferiores, há espíritos que, através da reflexão, agem magneticamente sobre as mentes de seus desafetos, estabelecendo um processo obsessivo pela formação de imagens que vão lhes causar temor e aflição. Então, os espíritos inferiores também conseguem projetar esse quadro vivo na mente das pessoas. Mas a gente nós encarnados, precisamos estar sintonizados com esses espíritos para que isso ocorra. Por isso, os nossos pensamentos têm que estar mais elevados.
Se forem pensamentos inferiores, a gente está sintonizando com eles. E isso vai acontecer com a gente. Mas a obsessão, ela não ocorre só de desencarnado para encarnado. Ocorre também de encarnado para desencarnado. Então, se nós estamos com um pensamento de baixa vibração em relação a uma pessoa que desencarnou, e essa pessoa tiver no mesmo padrão de pensamento, a gente também pode obsediar essa pessoa e transferir para ela esse quadro vivo para que ela possa ver aqueles pensamentos desequilibrados que a gente está jogando. E também acontece de desencarnado para desencarnado. Né? Então, em paragens inferiores, em planos inferiores, eles também vão se torturar um ao outro com esses quadros vivos que vão jogar um na mente do outro, porque estão com pensamentos sintonizados, porque estão no mesmo plano. Assim como podem se comunicar entre si, também através de imagens mentais, os espíritos podem estabelecer comunicação com o plano físico, utilizando-se dos médiuns com os quais se sintonizam. Nas mesas mediúnicas, muitos médiuns que são videntes, eles conseguem ver essa tela viva que aparece, e nessa tela ver as cenas, como se fosse uma televisãozinha mesmo, que vai passando as coisas. Aí eles começam a falar, eu estou vendo tal coisa, tal casa pegando fogo, numa floresta, tem pessoas chorando, e aquela tela vai sendo mostrada para aquele médium na mesa mediúnica. Os espíritos envolvem o médium no transe mediúnico, plasmando quadros vivos, que vão fazer refletir o seu pensamento. Agem magneticamente sobre o médium, anestesiando o córtex encefálico e expressando-se pela imagem refletida, que é recebida e transmitida pelo médium com suas próprias palavras. Então, através do nosso centro de força coronário, transmite, vem para o centro de força frontal, que vai transmitir para o cérebro, e então o médium vai visualizar a cena nessa tela. Os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada, pelo que só há para eles uma língua. Assim sendo, poderia um espírito exprimir-se por via mediúnica numa língua que jamais falou quando vivo? E, neste caso, de onde tira as palavras de que se serve? Aí lá no Livro dos Médiuns, na questão 223, ele explica: acabaste tu mesmo de responder a pergunta que formulaste, dizendo que os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Essa língua, todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos. O espírito errante, quando se dirige ao espírito encarnado do médium, não lhe fala francês nem inglês, porém a língua universal, que é a do pensamento. Para exprimir suas ideias numa língua articulada, transmissível, toma as palavras ao vocabulário do médium. Então, numa mesa mediúnica, por exemplo, quando um espírito vem lá do outro lado do mundo, né, da China, e vem se expressar para se expressar para o médium, ele não vai falar a língua que ele falava quando desencarnou, mas ele vai transmitir a informação através do pensamento. E isso é que vai fazer com que o médium compreenda, porque o pensamento, ele é universal. Então, na mensagem articulada dentro da cabeça do médium, vai ocorrer a língua do médium, né? E aí o médium vai entender. Então, é como se fosse feita uma tradução simultânea ali para a língua que o médium conhece. Por isso que é, sim, possível que nós, médiuns, compreendamos mensagens transmitidas por espíritos de qualquer nacionalidade enquanto estavam encarnados. Porque a mensagem não é passada através de uma língua, mas através do pensamento. Todavia, não obstante reconhecermos que a imagem está na base de todo o intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não, é forçoso observar que a linguagem articulada no chamado espaço das nações ainda possui fundamental importância nas regiões a que o homem comum será
transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. Então, assim, quando ele se desliga do corpo físico, ele vai precisar ainda, assim como ele precisa da alimentação, ele vai precisar ainda falar e se comunicar através da fala. E então ele vai para perto daquelas pessoas que vão falar com ele na mesma língua, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 457, Kardec pergunta: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E o Espírito da Verdade responde: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes pode dissimular, quando o nosso pensamento está em sintonia com aquele espírito. Tem que estar na sintonia, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? O Espírito da Verdade responde: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, muitas vezes são assim, na maioria das vezes, né, nós encarnados na Terra, ainda somos dirigidos pelos espíritos, com os quais o nosso pensamento se afina, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 459. Então, pessoal, foi isso por hoje. Gratidão. Nós estamos na segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos. Hoje estudamos o capítulo 1 e 2. Semana que vem estudaremos os capítulos 3 e 4. Gratidão a todos pela companhia. Gratidão a todos por estarem aqui, pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas e não espíritas. Muito obrigada. Até semana que vem. Namastê. Beijo no coração de todos.